Olá pessoal, estamos aqui em mais um CovarCast e hoje a gente vai falar um pouco sobre reforma tributária, os impactos para as organizações sem fins lucrativos, a questão da imunidade tributária. Vamos falar um pouquinho também como a reforma impacta os nossos clientes que atuam em educação e saúde. Estou aqui com o Kildare, meu sócio, especialista em direito tributário. Kildare, a gente acompanhou bastante essa reforma desde o ano passado. É uma reforma que ela está balizada no princípio da simplicidade, transparência, justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. A gente percebe essas diretrizes em vários artigos dos projetos de lei complementar. Em linhas gerais, o que a gente sabe dessa reforma? Que ela tenta tornar o sistema tributário mais justo, é um sistema extremamente complexo também, então vem com aquele viés de simplificação. Ela está organizada em 3 fases, né? Uma fase de consumo, a segunda fase renda e a folha, e depois a questão do patrimônio. Este primeiro momento a gente tem o avanço, né, dessa primeira fase do consumo, bens e serviços, e a ideia é a simplificação. Hoje em dia a gente tem cinco tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que torna o IVA dual, onde a gente terá o CBS congregando, né, os impostos federais, que é PIS, COFINS, e a IBS, que vai congregar IPI e ICMS. O ISS, na verdade, o ICMS e o ISS. O IPI vai ficar com a questão do imposto seletivo, que é o imposto do pecado. Kildare, a questão da imunidade, como que foi tratada na reforma tributária? Houve garantia para as instituições que a gente atua, né, as clássicas instituições de educação, saúde e assistência social. Como que está a arte da reforma agora? O que a gente espera nos próximos cenários? É muito oportuno, Janaína, a gente tratar desse tema agora, agosto iniciando, porque vai ser retomada as atividades no Congresso Nacional, e o tema da reforma tributária ele vai voltar a tramitar no Senado Federal o projeto de lei 68, né, que trata justamente da regulamentação da instituição do IBS e do CBS, que entrou, foi muito bem resumido aí por você quais são os seus objetivos. O objetivo, e que na Câmara Federal o segmento educacional e filantrópico atuou no sentido de garantir e preservar os direitos das entidades e que não se avançasse especialmente sobre a questão da imunidade tributária. O texto que chegou na Câmara, ele tinha a ousadia de se imiscuir um assunto até que não era tão necessário, na modificação do artigo 14 do CTN, trazendo ao texto exigências que originalmente não existiam e que dificultavam o gozo da imunidade, muitas vezes usando uma técnica de trazer teses que já tinham sido afastadas em outras leis ordinárias pelo Supremo Tribunal Federal, trazendo essas exigências para o CTN e desrespeitando aquilo que o diálogo das entidades representativas desde o início foi colocado. Não se pode, no meio da reforma tributária, fazer uma tentativa de se modificar o CTN e se criar um sistema punitivo para as entidades que era extremamente gravoso. Acho que a grande vitória do segmento na Câmara Federal, na votação do dia 11 de julho, foi justamente a retirada desses dispositivos que tentavam atacar o artigo 14 do CTN. Essa foi a grande vitória do setor. Atrelado a isso, na Câmara Federal, nós também tivemos a questão do reconhecimento, e aí para o segmento educacional como um todo,
da não incidência do IBS-CBS, daquelas bolsas em função da relação de trabalho concedidas a funcionário de forma geral, que está dentro do molde aí, a mais conhecida é a bolsa em função de convenção coletiva, certo? Isso foi garantido no artigo 5º do texto que saiu para o Senado. Foi inserido um dispositivo que garante essa isenção, e também a questão do princípio que a solidariedade não se tributa, ou seja, garantindo que as doações recebidas por instituições que trabalham a questão da solidariedade, instituições beneficentes, não seriam fato gerador do IBS e do CBS. Não quer dizer que a batalha que foi vencida na Câmara representa a vitória da guerra, porque é possível, que a gente já viu em outras tramitações, que temas voltem à discussão no Senado Federal. Essa questão foi distribuída para o relator, o senador Eduardo Braga, do MDB. Inicialmente havia um pedido de urgência, mas há manifestação das lideranças partidárias do próprio relator, no sentido de tirar a urgência, o que daria uma melhor qualidade no debate no Senado. A urgência, o texto teria que ser aprovado em 45 dias, se não travava a pauta. E até a gente conta com isso, certo? Para que a gente possa trabalhar no PLP 68 do Senado os pontos que a gente entende que podem ser aperfeiçoados na lei. Perfeito, Kildare. Então, assim, só recapitulando, o que a gente tem? A gente teve em 2023 a emenda constitucional 132, onde cria essas novas figuras, esses novos os impostos e contribuições. Em 2024 a gente avança com essa agenda de regulamentação, então o PLP 68 mencionado pelo Kildare, que é dando forma ao IBS e CBS. Temos o PLP 108 de 2024 também iniciando a tramitação no Congresso. O PLP ele encerra o mês de julho sendo encaminhado ao Senado, onde a gente precisa acompanhar as discussões, e aí o que a gente tem já de cenário? Então, imunidades, a gente vai continuar vigiando para que não haja uma desidratação da vontade da emenda constitucional 132, então que não se amplie restrições. Então era justamente a questão do artigo 14, criar entraves para a fruição da imunidade. Temos que vigiar também a questão do ITCMD, onde várias instituições vão conseguir acessar essa imunidade. Existe estudo falando que os entes subnacionais eles tributam de 2% a 8% a alíquota de ITCMD para instituições que recolhem esse recurso e aplicam em ações de interesse social. Não faz o menor sentido essa tributação, então precisamos acompanhar para que de fato não haja a desidratação. Na educação a gente tem esse recorte de que o IBS e CBS vão ter a alíquota de 60%, Kildare? Os institutos científicos e tecnológicos vão ter a alíquota reduzida, alíquota zerada, na verdade. E ProUni tem alguma alteração? Eu acho que o que a gente pode aperfeiçoar no PLP 68 e ainda tratando do PLP 68 que já chegou no Senado, acho que pode avançar na questão relativa à imunidade plena, em que sentido? Que foi uma pauta que não tivemos êxito, não teve tempo de ser contemplado na Câmara, garantir para as entidades imunes, na forma do artigo 156B e C, ou seja, organizações religiosas, suas entidades assistenciais, entidades de assistência e entidades de educação sem fins lucrativos, sindicatos, partidos políticos, o direito à apropriação do crédito que está excluído nos artigos 31 e 32 do texto que foi para o Senado.
Isso dá para se fazer, certo? É importante, principalmente por segmento que atua na saúde, onde a operação de aquisição de insumos e equipamentos de saúde é muito cara, e para dar competitividade a esse setor. Então, acho que a gente precisa trabalhar esse ponto. Um outro ponto diz respeito justamente à questão do ProUni. Veja só, o texto garante que os descontos incondicionais não são objeto de tributação do IBS e do CBS, mas gato escaldado tem medo de água fria. A gente tem visto ao longo do tempo os diversos municípios cobrando ISS sobre a concessão de bolsas parciais e totais do ProUni. Por isso que a gente insiste na necessidade de acrescentar um dispositivo no artigo que regulamenta o ProUni para deixar claro que o IBS e o CBS não incidem sobre as bolsas concedidas pelo ProUni. E uma última questão, que vai na direção também do gás escaldado ter medo de água fria, diz respeito à previsão de revisão, certo, dos regimes diferenciados, a educação e saúde são um regime diferenciado, a cada 5 anos, com a possibilidade de implementação de políticas para modificar o que está estabelecido, ou seja, em bom português, ou reduzir ou modificar o desconto concedido. O que nós estamos achando que deve ser aperfeiçoado é que, se houver na revisão a necessidade de modificar essa política, que ela tenha o mesmo cuidado que está sendo feito na implementação do IBS e do CBS, que seja feita paulatinamente. As instituições têm um histórico e uma vivência de que programas estabelecidos pelos governos são de tempos em tempos revisados, modificados, estabelecidos uma regra mais gravosa, sem se pensar que do outro lado existem contratos, existem termos assinados. A gente viu isso no ProUni quando da implementação do POEB. Então eu acho que é importante garantir essa lógica de que qualquer revisão seja feita também de forma paulatina. Em relação ao que foi citado por você, o projeto de lei 108, ele ainda está na Câmara. Segundo a informação dada pelo presidente da Câmara, ele deve ser votado já em plenário quando a Câmara voltar, certo? O ponto de atenção é a questão justamente da regulamentação do ITCMD, mas o texto, ele vai muito na lógica de ampliar os direitos que já estavam na PLP 132 e de repetir a lógica da prática que já existia. Então não tem maiores extensões, é só realmente observar, ver se não vai aparecer algo que dificulte o exercício das imunidades em relação ao ITCMD. Perfeito, Kildare. E aqui a COVAC, ela faz todo esse acompanhamento, né, para os nossos clientes dessas questões tributárias. Estaremos atuantes nesse segundo semestre, acompanhando, né, no dia a dia. A Kildare sabe muito bem circular lá no Congresso, gastou muita sola de sapato, hein, Kildare? Esses dias, o final de julho foi animado, né? Sim, então contem conosco para trazer mais informações e para atuar na defesa do interesse das organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais. Ficaremos atentos a qualquer novidade, contaremos aqui. Um abraço a todos.